A equipe de ajuda vem de um modelo da Espanha chamado Sistema de Apoio entre Iguais, na qual eles identificaram que o conflito tende a surgir de forma muito mais intensa, mais perceptível na relação entre pares, entre os próprios alunos. Porque quando envolve figura de autoridade, o conflito é menos perceptível e entre eles mesmos, os próprios alunos, se percebe mais. Então lá eles criaram um modelo para que os alunos pudessem relatar situações de conflito e para que houvesse alunos mediadores de conflitos. E a Unicamp ela fez uma adaptação no grupo GPEM e pensou um modelo dentro das especificidades do Brasil, que aqui chama equipe de ajuda. Bom, nós decidimos trazer a equipe de ajuda dentro do contexto da pandemia, né? Esperávamos que o pós-pandemia trouxesse uma quantidade maior de conflitos e uma dificuldade maior na relação, né? Dado o fato de que eles viveram em privação, dentro de casa, sem experienciar a sociabilidade entre os pares. Então nós implementamos esse projeto tendo em mente que é preciso que ocorra uma transformação cultural, criando uma cultura de acolhimento. A escola é um espaço muito importante nesse processo, nesse contato, né, entre um aluno e outro, onde os conflitos que são muitas vezes familiares, de natureza mais individual, aqui no espaço escolar, onde há muitos alunos, aqui essa escola chega em torno de 1.500 alunos ou um pouco mais, eles aparecem de forma muito mais ampla, né? Então eles precisam conviver com uma diversidade muito grande. Então era necessário um projeto que criasse uma cultura de acolhimento e que trabalhasse a questão do conflito. Então, pensando nisso, nós implementamos a equipe de ajuda. A base teórica que nós utilizamos para produzir um plano de convivência é esse livro aqui, Quando a Preocupação é Compartilhada. Um outro livro que explica um pouquinho sobre o passo a passo de formação da equipe de ajuda. Esse livro aqui, lá da Espanha, né, do professor José Maria Avilés, que implementou o projeto na Espanha, entre outros livros, a Thelma Vinha, o Yves de la Telle. Então, nós tivemos toda uma leitura para implementar o projeto. E qual que é a concepção teórica? De que o conflito ele faz parte das relações humanas, ele é natural da relação humana. E muitas vezes a escola ela tende a buscar conter esse conflito, né? Ou que acaba invisibilizando. Só que o conflito ele é uma oportunidade para você trabalhar as relações, para você educar as relações. Na medida que o conflito aparece no interior de uma sala de aula, que o professor pode ter a oportunidade de fazer um trabalho de mostrar como se relacionar entre pares, ou os valores que estão por trás, ou os valores que estão ausentes né, nesse conflito. Nós criamos um plano de convivência que ele tem vários aspectos. Primeiro, nós fizemos a equipe de ajuda, que a ideia é criar em cada sala 2 alunos, trabalhando já essa cultura de acolhimento, formação de valores, mediações de conflitos entre pares. Nós estamos trabalhando a formação de professores para que o professor consiga identificar essa relação de conflito e fazer uma intervenção, né? Segundo o Piaget, essa intervenção é muito importante, porque uma escola que tenha muitas regras significa que a convivência não é boa, porque quando há uma formação de princípios, né, quando as pessoas absorvem princípios, significa que a autonomia foi desenvolvida. Quando há regras, significa que a heteronomia, né, algo que vem de fora, precisa impor um limite. Mas nós precisamos caminhar de uma regra para uma formação de autonomia, de indivíduos autônomos. Então, nós criamos essa equipe de ajuda para criar uma cultura e, a partir daí, a gente formou professores. Nós fazemos mediações de conflitos. Aqui na equipe de gestão e coordenação tem um preparo para fazer mediação de conflito. E qualquer situação de conflito que ocorra, por mínimo que seja, eles vêm, nós trazemos eles aqui na direção e nós conversamos muito, nós dialogamos muito e até que a situação vai melhorando, né? É um processo. Esse desafio de gerir uma escola desse tamanho, né, com 44 turmas, a gente, principalmente após a pandemia, percebemos a questão do conflito, da convivência, que em todos os espaços, né, tornou-se mais intenso, né, mais difícil de lidar. Então a escola conseguiu,
nesse processo, pensar, através de muito estudo, não foi somente uma questão de impulso, né? Nós entendemos aqui na gestão que não dá pra gente agir somente sem pensar, mas temos que estudar. E daí com isso nós conseguimos o apoio de vários professores de diversas disciplinas, professores da educação especial, coordenadores, vice-direção, que compraram a ideia de desenvolver um projeto de convivência aqui na escola. Então é muito gratificante perceber que assim, aos poucos nós conseguimos melhorar a convivência na escola. Não é o ideal ainda que nós temos, mas é o caminho da escuta, o de ouvir, o caminho de ver crianças autônomas, crianças que respeitam, que escutam o outro, que acolhem, profissionais que entendem que a punição não é o caminho, mas sim a escuta. É um desafio para a gente muito grande, né? Perceber esse desafio das escolas, mas é gratificante perceber que tem resultado. As crianças cada vez mais empenhadas, a escola cada vez mais acolhedora. Meu nome é Hannah, eu tenho 15 anos e sou aluna aqui da Escola Antônio Vieira Campos. Meu nome é Pietro, tenho 15 anos e sou aluno da Escola Antônio Vieira Campos. Sou Lucas Oliveira Cardoso, sou estudante da Antônio Vieira Campos, da sala 7º C e sou da equipe de ajuda. Oi gente, eu sou a Gabriela Santos Tobias, do 7º C também, da Escola Antônio Vieira Campos e sou da equipe de ajuda. Oi, meu nome é João Vitor, sou da Escola Antônio Vieira Campos, do 8º B. Oi, meu nome é Alana, eu tenho 13 anos, sou da equipe de ajuda da Escola Antônio Vieira Campos, sou do 8º ano C e o que é a equipe de ajuda pra mim? A equipe de ajuda pra mim é uma coisa que simboliza demais na minha vida porque ela mudou tudo, tanto o meu comportamento, quanto a minha maturidade, quanto a Alana, que todo mundo conhece. A equipe de ajuda para mim e para a escola também é um modo de ajudar os alunos a se conciliarem e a não ter desentendimentos, brigas e também tentar ajudar os alunos em problemas na escola, em matérias, conflitos com os amigos da escola. Então é sempre tentando ajudar um aluno, tentando ajudar o outro, a gente tenha uma convivência melhor na escola. Sempre quando tivemos dificuldades, estávamos tristes, tivemos algum problema, não tinha ninguém com quem a gente conversar, a gente não se sentia confortável falando com adultos. Mas quando a equipe de ajuda é alguém da sua idade e que é preparado para isso, a gente se sente muito mais à vontade e tem pessoas que realmente estão dispostas. Talvez por ser alunos e entenderem, estarem na mesma pele deles, eu acho que eles conseguem entender melhor essa situação e conseguem contar para essas pessoas com uma facilidade maior. Uma questão das pessoas entender que a gente tá do lado delas, sabe? E isso é muito bom, porque às vezes a gente não tem aquele apoio que a gente precisa dentro de casa ou até fora no trabalho. É o que importa, é as pessoas estar juntos, sabe? E é muito importante, porque querendo ou não, a gente tá aqui pra dar a mão pro outro e mostrar quem a gente realmente é todos os dias. E a gente aprende demais, então é muito importante. Como fazer parte de momentos da vida de outros alunos. Momentos ruins ou momentos felizes também, com conquistas poucas, às vezes pequenas, que eles têm e não podem compartilhar com mais ninguém. A gente tá presente ali, ajudando e, enfim, mudar, eu acho que um pouco, muda a gente ajudando e entrando em contato com essas pessoas, com outros alunos e deles também. Eu acho que é uma transformação, digamos assim, de ambos os lados. Quando alguém pede ajuda pra gente, geralmente a gente vai pra um lugar mais tranquilo, onde a gente possa conversar, ter mais privacidade e que a pessoa também se sinta mais à vontade pra falar conosco. E ali a gente escuta ela, primeiramente, né? Deixa ela falar, desabafar. Geralmente quando a gente não consegue resolver o caso, a gente procura os nossos coordenadores. E eles nos ajudam, dão a solução, ou às vezes até conversam com a pessoa que a gente estava tentando resolver, dão uma ideia de como a gente mesmo pode fazer, ou às vezes procura outros alunos da equipe de ajuda que às vezes já passaram por essa situação e sabem como podem agir, ou dão uma ideia também, e assim a gente consegue resolver o problema de alguém. A formação da equipe de ajuda, ela é muito boa e é muito importante porque a gente discute casos, a gente discute coisas assim surreais que a gente vive com a equipe de ajuda e é importante a gente conversar sobre isso porque às vezes a gente acaba tendo casos, alguns parecidos e outros
nem um pouco. A Cris e a Marcela ajudam bastante a gente quando a gente tá naquela correria e a gente senta e conversa tudo. E como tá sendo também para uma outra dupla que tá passando pelo mesmo caso e troca ideias, como o Pedro falou, e como a gente pode resolver alguma coisa. Porque nós não apenas discutimos sobre o que você fez, o que aconteceu, teve algum caso. Eles, toda vez, eu sempre gosto muito de falar disso, que sempre eles perguntam, vocês também? Na formação, a gente trabalha com eles exatamente coordenando para que eles tenham um olhar diferenciado, que eles tenham uma escuta ativa. Essas formações ocorrem bastante dinâmicas e várias situações criadas para que eles possam achar soluções. A gente discute vários casos que acontecem e casos que eles não conseguem resolver ou que eles precisam de ajuda, eles correm até nós, coordenadores, para que a gente possa dar um suporte. Proporcionamos aos alunos algumas situações de conflitos para que eles possam resolver. E com base nas resoluções deles, buscamos caminhos para orientá-los de uma forma significativa. Fazer parte da equipe de ajuda tem me proporcionado um sentimento diferenciado com relação aos alunos da escola. Me procuram toda vez que eles não conseguem resolver algum conflito. Isso faz com que eu perceba a capacidade deles de cada vez estarem evoluindo em tudo aquilo que eles participaram das nossas formações, de tudo aquilo que eles aprenderam com base nas formações que passamos para eles. Algo muito legal que a gente faz nas formações são as dinâmicas, que é uma maneira mais fácil da gente aprender e como atuar em diversas situações, como a gente agir com os alunos, a maneira de prestar atenção, de sentir, né, entender e ter mais empatia no que eles estão passando. O dia da formação foi uma dinâmica muito legal que a gente fez de bexigas, né? A gente escreveu num papelzinho 6 princípios da escola, do projeto da escola. E a gente pôs dentro, escreveu no papelzinho e pôs dentro da bexiga. E daí a gente tinha que ficar, não podia deixar a bexiga cair no chão. Então a gente tinha que ficar levantando a bexiga. A bexiga que caísse no chão, a gente estourava e via o que estava escrito dentro do papelzinho. E é aquilo, uma das lições que foi usada nesse dia dessa brincadeira foi a lição de um sempre ajudando o outro, para não deixar desmoronar ou as bexigas caírem no chão. Esse uniforme que a gente está usando, ele é preto, é igualzinho o da escola normal, que é branco, e ele foi colocado nessa cor para a gente ser identificado na escola que somos da equipe de ajuda e nos procurarem com mais facilidade. Eu atendi um caso que foi muito marcante pra mim, que foi de uma menina daqui da escola. Ela me ensinou bastante nesse meio período, então por isso que ele é bem marcante pra mim. Ela tinha muitos problemas dentro de casa familiar e chegou a um ponto que ela estava se cortando. E uma vez eu vi ela chorando, ela teve uma crise de ansiedade muito forte. E aí eu sentei com ela e conversei com ela e falei, olha, você precisa melhorar, a gente precisa conversar. Ela me contou o que estava acontecendo e a gente foi conversando, a gente sentava e conversava, eu perguntava pra ela como ela estava. E até então, hoje em dia, ela é uma pessoa assim que, cara, mas ela não se corta mais, ela não tem tanta crise de ansiedade com frequência igual ela tinha. E do mesmo jeito que eu aprendi com ela, ela também aprendeu comigo. Então foi muito bom e hoje em dia é muito bom ver ela bem. Pensando numa escola democrática, nós entendemos que aprender não é um ato individual. Nós precisamos dos outros. E é nessas relações e na interdependência que se constrói a educação. Costumo dizer que uma escola conservadora e com instrumentos arcaicos, ela não consegue desfrutar da potencialidade e das riquezas que há na pluralidade e na diversidade social. No começo do ano, nós tínhamos muitas situações de conflito, principalmente logo após a pandemia. Na medida que a gente foi mediando os conflitos, nós implementamos o sistema de equipe de ajuda, começamos a fazer assembleias de sala. Foi todo um processo que ao longo do tempo eles encontraram na gestão, na coordenação, na equipe escolar, como um espaço de resolução de conflitos, né? Eles perceberam que não era necessário brigar na saída ou resolver dentro da sala direto com um colega de forma agressiva, que era possível criar espaços de mediação
de conflito. Isso é muito importante. Mas é muito legal pensar nessa escola hoje, que é uma escola democrática, é uma escola realmente que pensa nos valores de uma escola integral, que vai formar o sujeito em todas as suas esferas, não somente nos conteúdos propedêuticos, mas também pensa uma escola que forma realmente sujeitos com capacidades socioemocionais e pessoas que realmente estão dispostas a viver em sociedade, pensando no outro, tendo autonomia, alteridade, compaixão, coisas tão importantes para o dia de hoje. A equipe de ajuda realmente transformou a gente, inclusive eu, porque apesar de a gente parecer que tá tudo bem, coisa e tal, que a gente é legal, faz as lições, eu sempre pensava, eu sou boa e o pessoal lá do fundão, eles não são melhores que eu. Eu admito pra vocês que às vezes eu me achava melhor porque eu sentava na frente e que eles não tinham mais jeito, ficava julgando, nossa, o que eles estão falando. Pra ajudar a abrir uma brecha pra gente conhecer o que tá lá dentro, não o que tá de fora. A gente vê o que tá dentro do coração dele, porque se ele tá assim, é porque ele chegou num ponto que ele não aguentava mais e descontou isso em algo. E eu aprendi a parar de julgar as pessoas e a entender as pessoas por dentro.